No 7º mês, aos 10 do mês, afligireis as vossas almas, e nenhuma obra, nenhum trabalho fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque naquele dia se fará expiação por vós, para purificar-vos, e sereis purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. É um Shabat de descanso para vós, e afligireis as vossas almas, isto é estatuto perpétuo. E o sacerdote que for ungido e que for sagrado para administrar o sacerdócio no lugar de seu pai, fará expiação, havendo vestidos de linho, os vestidos santos. Assim expiará o santo santuário, também expiará a tenda da congregação e o altar. Semelhantemente fará expiação pelos sacerdotes e por todo o povo da congregação. E isto vos será por estatuto perpétuo, para fazer expiação pelos filhos de Israel de todos os seus pecados, uma vez no ano. E fez Arão como o Senhor ordenara a Moisés. Amém. Podeis assentar. Amém. Eu me lembro, quando eu era novo convertido, enfiaram todas essas coisas na minha cabeça, que eu falei para vocês, né? E eu, por não ter conhecimento da palavra, eu abraçava tudo que falava para mim, né? Um dia eu era novo na fé, aí cortei um cabelo, tinha um corte de cabelo em veio, fazia. Eu fiz aquele corte de cabelo e aí chegamos lá na igreja, a profeta profetizou para mim que Deus não estava se agradando naquele corte de cabelo. Eu, falta de entendimento, acreditei. Se fosse hoje dizer para ela, Deus não é você que não se agrada, você que acha que é errado, né? Porque a gente precisa servir a Deus, não a nossa vontade, entendeu? Eu posso não gostar do seu comportamento, mas se o seu comportamento não é errado diante de Deus, daí, entendeu? Agora, o que não pode é a pessoa não concordar com algo e começar a impor sobre os outros aquele algo que ela acha. Mas a Bíblia não diz nada. Por isso é que temos que ler a Escritura Sagrada. Todos vocês têm que ler a Escritura Sagrada. Vocês não podem simplesmente ficar aqui na igreja ouvindo e não ler a Escritura na casa de vocês. Você precisa ler. Para quê? Para que você possa aprender. Entendeu? E se você tiver alguma dúvida, pastor, eu li esse texto sagrado, eu entendi assim. É isso mesmo que está dizendo, pastor? É, meu filho. Se eu tiver dúvida, nós vamos orar para Deus nos dar um entendimento, vamos buscar pesquisar para a gente saber o que o texto quer dizer. Nós lemos isso aqui, e texto como esse, que para muitos de nós já virou uma lição de primeira série, para muitos crentes, tem crente aí que tem 50 anos de evangelho. Se você dizer para ele, o que nós acabamos de ler aqui, a pessoa não sabe. A pessoa não sabe. E às vezes, até o pastor da pessoa não sabe também. Este é o cenário de muitas igrejas. Eles não têm uma dedicação ao aprendizado da palavra. E a pessoa que não conhece a palavra,
16, nós encontramos a liturgia do Yom Kippur. Yom Kippur é uma palavra em hebraico que significa o dia do perdão, ou o dia da expiação dos pecados. E esse Yom Kippur, ele ainda é celebrado pelos judeus religiosos, só que não é feito como manda aqui, por eles não terem o templo, a casa sagrada. Mas quando existia um templo, no dia 10 do 7º mês, não importa qual fosse o dia da semana, se esse dia 10 do 7º mês caísse numa quarta-feira, por exemplo, aquela quarta-feira seria considerada um Shabat, um sábado. A palavra Shabat, da qual nós temos o sábado, não é um nome, é uma palavra que significa descanso, feriado. É um feriado. Então, se o dia 10 do 7º mês caísse numa quarta-feira, aquela quarta-feira seria considerada um feriado. E nenhum trabalho poderia ser feito, salvo os trabalhos lá no templo, para a realização da cerimônia de Yom Kippur. E Deus estabeleceu esse dia, ensinando a Moisés como Arão deveria entrar no Santo dos Santos, pois no capítulo anterior nós vimos que os 2 filhos de Arão, eles eram sacerdotes, porém entraram no Santo dos Santos de maneira inadvertida, e por eles terem entrado lá no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, eles foram mortos pela presença divina, pelo fogo divino. E Deus, no capítulo 16, ele diz: Moisés, diga a Arão para não entrar no Santo dos Santos a qualquer hora. Porém, ele deve entrar lá apenas no dia 10 do 7º mês. E ele não entrará lá vestido de qualquer maneira. Ele não entrará lá de mãos vazias. Ele, para entrar no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, Arão terá que estar vestido com as vestes sagradas e levando consigo o sangue do Cordeiro. E ele deve fazer isso no 10º dia do 7º mês. E sendo assim, no 7º dia do 10º mês, isso era feito uma vez ao ano, Arão, primeiro, ele oferecia um sacrifício por ele e pela sua família, para que Deus viesse a perdoar a Arão e a sua família, se porventura houvessem cometido algum pecado. E além dele oferecer um sacrifício por ele e pela sua família, ele oferecia também um outro sacrifício pelo santuário. Isso está no versículo 1 até o versículo 10, do versículo 11 até o versículo 14, está o sacrifício que ele deveria fazer por si e
pela sua família. Depois dele fazer um sacrifício pelo santuário, por si e por sua família, agora ele deveria fazer um terceiro sacrifício, que era pelo povo. Isso está do versículo 15 ao 28. Esses sacrifícios eram realizados no dia do perdão, no dia do Yom Kippur. E nesse sacrifício, Arão, ele teria que oferecer, ele teria que levar consigo ofertas de holocausto, ofertas pelo pecado. Versículo 3 do capítulo 16: está vestido com a veste santa de linho, tá? E feito isso, ele pegaria um novilho. O que é um novilho? Um bezerro. Ele pegaria um bezerro, ele pegaria 2 bodes e um cordeiro para oferecer em sacrifício a Deus. Era um bezerro, um cordeiro e 2 bodes. Esses 4 animais seriam oferecidos a Deus. Arão matava o cordeiro ou o novilho por si, e pelo santuário e pelo povo ele mataria o cordeiro e um bode. Esses animais, eles eram mortos lá no átrio. O sangue deles era colhido em uma bacia. Arão devia trazer lá no átrio aquele sangue, entrar até no Santo dos Santos, diante da Arca da Aliança, a qual tinha uma tampa chamada de propiciatório. Aquela tampa da arca é o que você lê na Bíblia aí como propiciatório. Na extremidade daquele propiciatório havia 2 querubins, um de cada lado, com as suas asas abertas. A face dos querubins não estavam voltadas uma para o outro, mas sim para o centro do propiciatório, para a tampa do propiciatório. E naquele círculo onde estava o centro do propiciatório, para o qual os querubins estavam olhando, ali se manifestava a presença divina, e falava com o sacerdote. E ele, trazendo consigo o sangue daqueles animais, ele aspergia 7 vezes sobre a tampa do propiciatório com o dedo indicador. E diante daquela arca, ele faria oração, confissão do pecado do povo, e suplicava o perdão de Deus para o povo. Depois dele fazer este ritual, ele saía, tirava aquelas vestes que eram santíssimas, vestia outras vestes e voltava lá para o átrio. Chegando lá no átrio, já havia um bode, um cordeiro e um novilho, um bezerro morto. E o segundo bode, que já tinha sido lançado sorte sobre ele estava vivo. E este bode era levado até a porta da tenda. E lá na porta da tenda, o sumo sacerdote Arão, ele colocava as 2 mãos sobre a cabeça daquele bode. E com as 2 mãos sobre a cabeça do bode, Arão fazia confissão dos pecados dele e
e do povo. Depois de feito isso, aquele bode era entregue nas mãos de um homem designado para isso, e aquele homem deveria levar o bode até o deserto, e lá no deserto ele o entregaria a Azazel. Azazel é uma palavra hebraica de significado incerto, há dois entendimentos. Alguns dizem que Azazel é uma montanha, da qual o bode deveria ser lançado lá de cima, e outros dizem que Azazel é um demônio, tá? E aquele bode, que na Bíblia é chamado de bode expiatório, ele levaria, melhor dizendo, sobre si os pecados do povo lá para a terra solitária, para Azazel. Feito isso, o sacerdote voltava, queimava aqueles animais, os três, o novilho, o cordeiro e o bode, em cima do altar do holocausto, que ficava no átrio. Feito isso, ele estendia as mãos sobre o povo, abençoaria o povo e declarava o perdão de Deus sobre aquele povo. E eles, após feito isso, saíam do templo com a consciência de terem alcançado o perdão divino. Só que no ano seguinte, eles estavam lá novamente, repetidas vezes, fazendo o mesmo sacrifício, o mesmo ritual. Deus, na plenitude dos tempos, envia o seu Filho, na semelhança de carne do pecado, Jesus. E Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, versículos 29. Jesus, ele veio, ofereceu um único sacrifício. Hebreus capítulo 9 nos diz isso, que o sacrifício de Jesus, diferente do sacrifício de Yom Kippur, que devido às suas imperfeições, tinha que ser repetido todos os anos, o sacrifício do Senhor Jesus, por ser um sacrifício perfeito, fora feito uma única vez, para nos dar a remissão dos nossos pecados. Feito o sacrifício de Cristo, todo aquele que nele crê não entra em condenação, mas passa da morte para a vida. Então, se aqueles judeus, ao receber sangue de animais, criam no perdão dos seus pecados, quanto mais nós que temos recebido o sangue do verdadeiro e único Cordeiro de Deus, que fez um sacrifício vivo, um sacrifício perfeito para a remissão dos nossos pecados, temos muito mais certeza de sermos perdoados. Não há motivos para viver como alguns crentes vivem. Alguns crentes não acreditam que são salvos. Eles não conseguem crer que o sacrifício de Cristo é o suficiente para a sua salvação. E eles ficam buscando alternativas, boas obras, indulgências e outras coisas mais. Porém, a palavra do Senhor nos diz que pelo sangue de Cristo nós temos os pecados perdoados. Não há por que duvidar, não há por que temer, não há por que buscar alternativas. E eles faziam este ritual, e ainda hoje eles fazem
só que eles fazem usando animais totalmente diferentes, né? Normalmente os judeus hoje fazem Yom Kippur, eles usam como símbolo do Yom Kippur uma galinha, né? Simbolicamente. Porém, a Bíblia nos diz que é um cordeiro, é um novilho e 2 bodes que deviam ser usados no Yom Kippur. E é interessante notar, eu ouvi um certo rabino dizer que todos os anos que era feito o Yom Kippur, eles colocavam, o sumo sacerdote colocava no pescoço do bode, aquele bode que era levado ao deserto, era colocado um cordão vermelho no pescoço daquele bode. Isso quem falou foi um rabino, tá? E no curso até o deserto, aquele cordão vermelho ficava branco. Pastor, eu não creio nisso. Olha, para Deus nada é impossível. E esse rabino diz que o fato daquele cordão ficar branco era um sinal de Deus, que Deus havia aceitado o sacrifício. Só que tem um porém. Os rabinos, esse mesmo rabino diz que por volta do ano 46, cerca de 16 anos depois da morte de Cristo lá no Calvário, eles faziam Yom Kippur e aquele cordão vermelho continuava vermelho, não mudava de cor mais, como acontecia anteriormente. E quando eu vi aquilo, aquela explicação dele, eu entendi que, por que não fica vermelho, marrom, não fica mais branco? Porque o que nos purifica é o sangue de Cristo, que fora derramado na cruz do Calvário. O sacrifício perfeito já está feito, não tem mais necessidades. E 24 anos depois, o templo foi destruído. E nunca mais eles puderam celebrar esse dia do perdão, esta festa anual das expiações. E é preciso? Não, porque o nosso Yom Kippur foi celebrado por Cristo. O dia do nosso perdão foi celebrado em Cristo, quando Ele lá na cruz do Calvário, Ele olha para os céus e diz: Pai, está consumado, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Inclinou a cabeça e morreu. Você sabe o que Jesus diz quando diz está consumado? O que ele quis dizer com isso? Jesus quis dizer assim: Pai, a obra da salvação que o Senhor me confiou a realizar está concluída. Acabou. E morreu. E quando Jesus morre lá no templo, lá no Monte Calvário, dentro da cidade de Jerusalém, no Monte do Templo, lá no templo, o véu que separava o lugar santo do Santo dos Santos, quando Jesus deu o brado dizendo está consumado, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo, não foi de baixo para cima. O evangelista Mateus, o evangelista Lucas diz que o véu foi rasgado de cima para baixo. E o que isso nos quer dizer? Aquele véu representava a separação entre Deus e o homem, por causa do pecado. Mas a morte de Cristo, ela removeu a barreira que havia entre nós e Deus. Após Cristo ter dado a vida por nós, o escritor aos Hebreus nos ensina que temos livre acesso à presença de Deus. Nós temos livre acesso.
podemos entrar na presença de Deus, desde que tragamos sobre a nossa vida, desde que tenhamos sobre a nossa vida o sangue do Cordeiro. Porque se você entrar sem ter a marca do sangue, acontece com você o que aconteceu com Nadab e Abiú. Muitos querem entrar na presença de Deus de qualquer jeito. Não. Para entrarmos na presença de Deus, é necessário reconhecermos a Jesus Cristo como nosso Senhor. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Ele é aquele sangue que o sumo sacerdote aspergia sobre a tampa do propiciatório com o dedo indicador. Aquele sangue representava Cristo, que se ofereceu por nós, para remir de uma vez por todas os nossos pecados. Hoje, não precisamos mais celebrar Yom Kippur. Não, o Yom Kippur já foi feito. Agora, basta apenas dizer aos pecadores: crê no Senhor Jesus Cristo e será salvo, tu e a tua casa. É isso. Às vezes as pessoas ficam enfeitando o pavão, né? Enfeitando o pavão. O pavão já é belo por si mesmo, né? Até parece comigo tão bonito que é o pavão, né? Não precisa enfeitar o pavão, né? A mensagem da cruz é simples: creia no Senhor Jesus Cristo, você e a sua família serão salvos. Glória a Deus. Alguns, o que eu faço para ser salvo? Vem comprar indulgência, compra um pedaço da cruz de Cristo. A Igreja Católica explorou tanto o povo no século XVI, que eles vendiam tanto pedaço de cruz, que alguém disse que se fosse juntar todos os pedaços da cruz de Cristo, daria para fazer a Arca de Noé. Tanto pedaço de cruz que venderam o povo. E as pessoas ignorantes pagavam altos valores para ter um pedaço da cruz de Cristo. Comprava até um leite da Virgem Maria. Olha aí, vender para um litro de leite da Virgem Maria. Os padres católicos vendiam isso para os fiéis. E com a ganância de extorquir o povo, de arrancar dinheiro do povo. E as pessoas não conheciam nada da Bíblia. Eles não tinham acesso à palavra. É por isso que quando Wycliffe traduziu a Bíblia para o inglês, quiseram matá-lo. Quando Lutero começou a traduzir a Bíblia para o alemão, para ensinar os alemães a palavra de Deus na sua língua, procuraram matá-lo, porque eles não queriam que o povo tivesse conhecimento. O conhecimento liberta. O conhecimento te livra de ser manipulado. Por isso, estudem a palavra, meditem na palavra, leiam a palavra. Não se contente em apenas vir aqui, acompanhar uma leitura litúrgica, ouvir a explanação e não, chegando na sua casa, tire lá 1 hora, 2 horas, 3 horas para ler a Escritura Sagrada, para meditar na Escritura Sagrada. Pastor, mas eu não sei. Parabéns, você não sabe, isso é bom, porque o Espírito Santo vai te ensinar. O Espírito Santo, ele é o intérprete da Bíblia. É ele que nos ensina a Escritura Sagrada. Se você tiver o Espírito Santo, já é o suficiente. Não precisa de professor de teologia. Não existe melhor professor de teologia do que o Espírito Santo. Não existe. Então, era assim que era feito. Cristo veio, fez o sacrifício único, e Ele nos deu uma ordem. Jesus diz para quê? Fazer isso todas as vezes em memória de mim. Na igreja primitiva, na igreja dos apóstolos, a ceia era celebrada todos os domingos pela manhã. Era 4 vezes, 5 vezes por mês celebrava a ceia. Acho que eu vou até aplicar isso aqui
Na igreja não é pecado não. É bom para você poder vir no culto domingo de manhã, tirar você da cama, né? Todos os domingos eles estavam lá celebrando a ceia do Senhor. Hoje nós celebramos uma vez por mês. Tem igrejas que celebram uma vez por ano. Porém a igreja presidida por Pedro, Tiago e João celebrava todos os domingos. 4 vezes ao mês eles ceavam. E isso é bom que às vezes, como diz na linguagem popular, faz alguns crentes ficarem ligeiros, né? Eu não sei hoje, mas na época era novo convertido, quando era a época, quando estava chegando a semana da ceia, era uma santidade de abalar os céus. Todo mundo com medo de pecarem, porque tinha que tomar ceia, então eu não posso pecar, né? Pecava durante 3 semanas, mas na 4ª semana, tem que segurar. Agora tem que ser fiel até a morte, porque senão não... E naquela época era bem mais estreito do que hoje, né? Naquela época, o pastor, depois de pregar, ele dizia: tem alguém aqui para vir pedir perdão à igreja? E aí você tinha que levantar, se a sua consciência te acusasse, você tinha que levantar e vir aqui na frente e dizer: irmãos, Pai do Senhor para vocês, quero pedir perdão, que eu fiz isso. Que bonito, hein? Acho que eu vou começar a fazer isso hoje. Você vai ter que confessar todos os seus pecados para receber o perdão. Então as pessoas tinham medo de pecar, porque na hora de celebrar a ceia, ela ia ter que confessar e pedir perdão. Então eu não posso pecar. A vergonha que eu vou passar. E por eles cearem todas as semanas, eu creio que a igreja era mais fervorosa, e realmente era. Era uma igreja que orava mais, era uma igreja que jejuava, uma igreja que evangelizava, porque eles buscavam a santidade. Vamos buscar a santidade, mas não a santidade como muitos estão ensinando por aí, sem pé e sem cabeça. Uma santidade bíblica, santidade com base na Bíblia. É esse tipo de santidade que nós vamos buscar. E tem coisas da Bíblia que não é mandamento, é apenas um relato. Não é, então, se não é mandamento, não precisa fazer. Tem gente que pega um relato bíblico e transforma ele numa doutrina. Não. Mandamento é uma ordenança. Não faça ou faça. Isso é mandamento. Agora, a Bíblia diz lá em Gênesis que José se barbeou para se apresentar ao faraó. Alguém pega esse relato e transforma em uma doutrina e diz: pode tirar essa barba, está em pecado essa barba. Não é isso, aquilo não é mandamento. Inclusive o mandamento é exatamente o contrário, é não tirar a barba. É um dos 613 mandamentos que tem. Glórias a Deus. Quantos mandamentos você transgrediu hoje? Quantos mandamentos você transgrediu hoje? Pastor, eu nem sei. Transgredi tanto que se for contar aqui vai faltar tempo para pedir perdão, né? Pois é, e por que transgride? A palavra de Deus é como a lei de trânsito. Nós temos que aprender para praticar. Você que tirou a habilitação um dia, salva aqueles que compraram, né? Você não comprou não, né? Tirou na raça, né? Crente não compra habilitação não, viu? Olha, tem um sorriso aqui que está denunciando gente aí. Tem sorriso que está pecado confessado. É liberar perdão para poder tomar ceia, né? Por que o crente não deve comprar a habilitação? Porque ele precisa aprender. Senão você põe em risco a sua vida e a vida dos outros. E tem crente que faz o mesmo na igreja. Ele compra habilitação lá e quer comprar salvação aqui. Só que aqui não funciona. Aqui nós temos que aprender a palavra e viver a palavra para termos a salvação. Aprende. Leia a palavra. Deus abençoe a todos. Nós vamos celebrar a ceia. 1 Coríntios capítulo 11, versículos 23, ou melhor 24,
ao 32, nos ensina acerca da ceia. O apóstolo Paulo, ele diz que esse corpo, esse pão que nós comemos, é o corpo de Cristo. Este sangue, esse cálice que nós bebemos, é o sangue de Cristo, é a comunhão com Cristo. E se a gente bebê-lo de qualquer maneira, nós sofreremos consequências, problemas de saúde. Há pessoas que estão doentes, literalmente, por tomarem a ceia indignamente. Tem pessoas que já morreram, não só fisicamente, mas até espiritualmente, por não reverenciarem a ceia. E Paulo, ele diz, olha, aquele que come e bebe indignamente. O que é indignamente? Que não está digno, não está em condições de comer e está comendo a ceia. Essa pessoa que come e bebe indignamente, ela come e bebe para a sua própria condenação. Aí Paulo diz, examine-se, pois o homem é a si mesmo. Depois de examinar e ver que está em condições, coma. Se você examina se você e diz, eu não estou em condições, você não deve tomar. Agora já mudaram o ensinamento aí. Estão dizendo que basta você examinar e comer. Não, não é isso não. Tem que ver se você está em condições. E quem vai dizer isso para você é a sua consciência. É o que está lá em 1 Coríntios capítulo 11, versículo 28. E quando por tomarem a ceia indignamente, alguns doentes, alguns fracos na fé, outros morreram. E Cristo, ele nos tem repreendido para que nós não venhamos a tomar a ceia em vão, ou indignamente, melhor dizendo. Tá? E por que nos repreende? Para que não tomemos a ceia indignamente. Se nós tomarmos a ceia indignamente, 1 Coríntios 11, 32 diz que nós seremos condenados com o mundo. E Deus não quer isso para nós. Cristo morreu, não foi para nos condenar, mas para nos salvar. Que Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus, abençoe sua vida, poderosamente.